Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Lucas 14, de 1 a 6, a ressurreição de Jesus. Mas o primeiro dia da semana, alta madrugada, foram eles ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceu-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como os preveniu, estando ainda na Galileia. Então, estamos nesta noite aqui, celebrando a ressurreição de Jesus. Então, é com muita alegria e expectativa que nós estamos hoje, nesse culto aqui, de adoração e de lembrarmos a ressurreição de Jesus. É um marco extraordinário da história da humanidade, que Jesus ressuscitou e ele não está morto. Com certeza, né, os afazeres, a correria, tanta coisa que a gente tem no dia a dia, nós não ocupamos e nem prestamos atenção ao longo dos dias, principalmente desse final de semana, de pensarmos nessa importância destes momentos que a história nos traz. E é um fato verdadeiro, né, que Jesus ressuscitou, ele sofreu, né, e o corpo de Jesus não está lá, não estava lá. A morte foi vencida. A promessa foi cumprida. Nunca antes, né, na história, foi tão real o que Jesus disse em João 10, 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, Jesus declarou isso. Então, hoje vamos celebrar este acontecimento tão importante, tão maravilhoso para cada um de nós. E é um significado eterno, que Jesus ressuscitou e ele não está morto e ele vive. Então vamos estar orando com o irmão Milton. Vamos ficar de pé, igreja? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Pai lindo e maravilhoso. Deus, eu quero chamar a atenção de Ti para esse momento. Senhor, olha para esse lugar, Senhor Deus. A palavra do Senhor diz que o Senhor estava cansado de sacrifícios. Senhor, isso aqui para nós, ó Deus, desde dias e dias, nós estamos preparando esse momento. Pai, mas não é como sacrifício, é como louvor de alegria, Pai. Louvor de alegria, Senhor Deus. Por tão grande salvação que o Senhor nos deu. Hoje, Senhor Deus, nós estamos com o nosso coração alegre e podemos ter o privilégio de estar na Tua casa, Senhor, porque o Senhor fez obras maravilhosas. O Senhor deu o Seu único Filho, ó Pai amado, lá na cruz do Calvário, mostrado aqui hoje, Senhor Deus, ornado por nós para glorificar o Teu nome. Nós te invocamos nessa hora, Pai. Eu te clamo, Senhor, volte os olhos para cá, Senhor Deus, e venha, Pai amado, contemplar o louvor, o coração cheio de vontade de ter, ó Pai amado, a Tua presença. Deus, em nome de Jesus, ó Pai amado, Teu Filho amado, que o Senhor nos deu, Pai, para que nós possamos estar aqui nessa noite. O Senhor nos deu a salvação, Senhor Deus, por isso estamos na Tua casa alegres, cheios da Tua glória, cheios do Teu louvor. Nós te invocamos, ó Pai amado, nesse momento, para que os Seus olhos, ó Deus, o Seu coração estejam fitados para o louvor que se levantará agora, nesse momento, Pai, para o louvor da Tua glória. Deus,
Que o Senhor possa nos perdoar, Senhor Deus, todas as nossas iniquidades, ó Pai. Porque o preço já foi pago, mas que o Senhor não leve em consideração, Senhor Deus, tantas coisas, Pai amado. A nossa indiferença, Senhor Deus. Que o Senhor não leve em consideração, Senhor Deus. Que o Senhor não seja a nossa primícia às vezes. Que o Senhor, Pai, esqueça disso nesse momento, Pai. E transforme os nossos corações, Senhor, para o louvor da Tua glória. E venha encher esse lugar da Tua presença, tal qual nós nunca vimos, Pai. Venha abençoar, Senhor Deus, o Teu povo. Venha encher o Teu povo da Tua presença, da Tua glória. Para que nós não possamos, Senhor Deus, apartar dela jamais. Para que nós possamos ter os nossos olhos fitos na Sua nuvem, Pai. Nós te invocamos nessa hora, para que o Senhor venha, Senhor Deus, habitar nos nossos corações. A esse povo, Deus amado, que é privilegiado de estar aqui nessa noite, porque o Senhor pagou um preço de cruz, de sangue. Ele levou sobre si as nossas dores, Pai, quando estava lá naquela cruz, sofrendo. Então, ó Deus, que os nossos corações, ó Deus amado, possam estar, ó Deus, envolvidos com o Senhor de uma forma que nunca tivemos. Então, Deus, derrama da Tua presença, da Tua glória. Nós te invocamos que o Senhor venha capacitar a todos que vai estar aqui na frente, porque, Senhor Deus, nós preparamos algo maravilhoso de louvor para a Tua glória. E que nós possamos, Senhor Deus, executar tal qual o Senhor merece, Pai. Olha para a Tua igreja, Senhor Deus, de cabeça curvados, com o coração voltados para o Senhor. Eu penso, ó Deus amado, que não só a nossa, mas aqui em Goiânia tem muitas, e o Brasil tem muitas. Nesse momento o Seu nome está sendo glorificado, está sendo invocado, e que o Senhor possa, Senhor Deus, estar abençoando todos os lugares que estão invocando o Seu nome nessa hora. Deus, em nome de Jesus, derrama da Tua presença, em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Lucas, capítulo 24. A partir do versículo 13. E à medida que os irmãos fossem abrindo, ficar de pé para lermos a palavra do Senhor juntos. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Amém? Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e que de ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive.
De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constatava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Os irmãos podem se assentar. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém. Do 24 ao 29. Ok? Diz assim:
Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com ele quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter-me o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e coloca no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse Jesus: Por que vieste, Tomé? Credes bem e aventurados aos que não viram e creram. Amém? Graça e paz, irmãos. Vamos adorar o Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o seu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu.
boca para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Amém? Amém? Imagina se isso não tivesse acontecido, né? Comemoramos a morte de Jesus, mas o mais importante é a ressurreição de Jesus. Hoje, imagina se Jesus tivesse ficado lá na cruz, pregado, ou se ele tivesse ficado no túmulo, né? Mas lá está vazio, tanto a cruz como o túmulo, e Jesus ressuscitou no terceiro dia, está vivo, né? Nós estamos comemorando esse dia. Ai de nós se isso não tivesse acontecido, não teria valido nada o sacrifício de Jesus na cruz. E por esse motivo nós somos gratos, muito gratos, porque nós não merecíamos nada, e Ele deu sua vida por nós e ressuscitou, está ao lado do Pai, nos esperando, preparando-nos lugar. E por essa gratidão nós vamos orar agora, agradecendo ao nosso Deus, o Pai, que enviou o seu Filho único, verdadeiro, para morrer numa cruz, para nos salvar. Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos, ó Pai, imensamente, porque o Senhor, ó Pai, pelo teu grande amor, sem que nós merecêssemos nada, o Senhor nos deu seu Filho único para morrer na cruz em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, ó Deus, comemorando essa vitória. Obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor nos amou de tal maneira que Jesus morreu por nós, sem que nós merecêssemos. Nós te louvamos, nós te agradecemos por esse dia, o dia que aconteceu isso, e te louvamos porque por causa disso somos gratos. Por causa desse evento, nós podemos estar aqui hoje, glorificando o teu santo nome. Obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, na continuidade da celebração nessa noite, esse é o momento em que nós vamos ter a apresentação principal do nosso culto, que é das nossas crianças. Então, é culto. Então, as crianças, elas são já por natureza, e graças a Deus por isso, elas são aceleradas. Então, vamos deixar só as crianças serem aceleradas, tá bom? Então, vamos com cuidado, até porque está sendo gravado e vai colocar nas redes sociais. Então, se a gente... né? Então, vamos aproveitar. Se você quiser tirar foto, sem problemas, com cuidado, mas deixa a apresentação acontecer primeiro, tá bom? Para não tirar, inclusive, a atenção das nossas crianças, tá bom? Foi um preparo muito jóia, gastou bastante tempo. Nós queremos agradecer aos pais que ajudaram a pastora Nilva e a sua equipe, mandando as crianças, e foi um trabalho muito grande. Houve um esforço grande de muitas pessoas para fazer isso. Então, vamos celebrar isso com alegria, tá bom? Vamos aproveitar essa mensagem linda, maravilhosa das nossas crianças nesta noite, celebrando a Páscoa de Jesus, né? Celebrando a ressurreição de Jesus através das nossas crianças. Então, que Deus abençoe grandemente este momento nas nossas vidas. Com a participação, então, com a oportunidade agora, as nossas crianças.
Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Aí, Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus veio nos salvar. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele era muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou os cegos, deu comida para um monte de gente, transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá, ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus. E dividiu com os amigos. Eles beberam, comeram e até cantaram. Nesta hora, ele ensinou uma coisa muito importante, que a gente deve amar aos outros, igual ele ama a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acorda, acorda e acorda. É importante vocês orarem, mas eles não acordavam. Nesta hora que estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, machucaram ele, usaram até chicote.
Agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil de carregar aquela cruz. As pessoas gritavam: "Salve a si mesmo! Se você é Deus, desce daí!" Ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. Agora, Jesus estava morto. Tudo ficou escuro, bem escuro, e as nuvens choravam no céu. Eles colocaram o corpo de Jesus numa caverna, protegida por uns guardas bem bravos. Ninguém mais podia entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu. Percebeu que Jesus era Deus. Ele até chorou. Mas os amigos de Jesus ficaram sozinhos, como se tudo aquilo que eles sonharam estivesse acabado. No domingo, 3 amigas de Jesus foram lá na gruta. Elas estavam tristes, porque Jesus havia morrido. Porém, apareceu um anjo bem legal e disse assim: "Não tenha medo, Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo." E elas saíram correndo: "Jesus está vivo! Jesus está vivo!" Até quem não gostava de Jesus aprendeu quem era Deus. Esta é a história da Páscoa, história de amor do nosso Deus, que entregou seu Filho Jesus porque ama a gente. Ele me ama, Ele ama você, Ele ama todo mundo.
seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. De tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Você não decorou? Não me mandaram, não. Pode deixar que eu falo. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Uma vez Jesus sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia. Para sempre reinará, aleluia. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia.
ressuscitou, Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Irmãos, vai ter uma oportunidade rapidinha, antes de passar para o pastor, para vocês tirar foto. Pode tirar foto dos meninos, rapidinho. Amém. Páscoa, gente, é alegria. E, na verdade, ficou alegre foi agora. Que a gente está falando da ressurreição de Jesus e você estava tudo com cara de que... Parecendo aquela procissão do Senhor morto. Gente, hoje não é a procissão do Senhor morto, hoje é a ressurreição de Jesus. Cristo nasceu para trazer vida, para trazer alegria, glória a Deus. Se você pensa nisso, que o que temos hoje, o que somos hoje, é porque Cristo ressuscitou. Há uma música bastante antiga que a letra dela diz assim: se Jesus não morresse e não ressurgisse dentre os mortos, vã seria a nossa fé. Mas graças a Deus que Ele ressuscitou. É tão glorioso a gente pensar que houve um túmulo, que houve uma cruz, mas essa cruz está vazia. Houve um túmulo, mas esse túmulo está vazio. Por quê? Porque não se encontra entre os mortos. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Esta é a Páscoa de Jesus. Eu quero rapidinho, a partir de tudo que nós já tivemos hoje, fazer 3 considerações com os irmãos a respeito do sentido, do significado ou dos significados da Páscoa de Jesus para a minha vida e para a sua vida, hoje e sempre. Eu quero ler rapidinho aqui Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 8. A ressurreição de Jesus, ela aparece nos 4 evangelhos, ela aparece de forma interessante, mostrando o principal, que é Cristo está vivo. E Marcos 16, de 1 a 8, diz o seguinte: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. É verdade, vocês viram. Só que aí ele completa a palavra e diz: ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Esse é um dos textos na visão de Marcos a respeito da ressurreição de Jesus. Gente, a ressurreição de Jesus é o evento mais importante de toda a história da humanidade, de todos os tempos. Se você observar para a história,
tanto para os judeus, como para os romanos, que também eram de cultura grega, que uma das heranças dos gregos para os romanos foi exatamente a cultura. Então, os deuses eram similares e as crenças eram similares. Então, tanto para os judeus como para os romanos, a ressurreição era algo que fictício, isso é conversa, isso não existe, isso não tem como acontecer. Então, a ressurreição de Jesus foi algo assim complicado demais para você dizer, glória a Deus, Jesus ressuscitou. Eu falei, que isso? Isso não existe. Então, era assim aquele contexto, inclusive para os discípulos. Por isso que as mulheres, os próprios discípulos, o próprio Pedro, ele correu e falou, não acredito que isso aconteceu, porque era difícil. Mas Jesus estava vivo e Jesus está vivo. O túmulo está vazio, não tem como negar. Eles foram lá, entraram no túmulo, realmente, não tem jeito. Haviam soldados aqui, não tem como. Então existe um ditado que diz, contra fato, não há argumento. Os romanos tentaram inventar uma mentira lá, dizendo que na calada da noite eles foram lá e roubaram. Mas como que roubaram? Como? Se os soldados estavam ali, só tinha uma entrada e uma saída. Então não há como negar, o túmulo está vazio, a cruz está vazia, Jesus ressuscitou. Essa é a mensagem desta noite e de todos os anos nessa época que alcança o nosso coração. Mas qual é a relevância desta mensagem para a minha vida, para a sua vida hoje? O que significa de fato você dizer assim, Jesus ressuscitou? Aí você perguntaria como um bom irônico, e daí? O que significa isso? Eu quero destacar 3 coisas para você, de acordo com a palavra de Deus, para que você regozije o seu coração, porque Cristo já ressuscitou. Aleluia. Primeira coisa, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4 e depois versículo 17. 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4 e depois o versículo 17 diz o seguinte: antes de tudo, diz Paulo, eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E depois no versículo 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Primeiro significado para a minha vida e para a sua vida, pelo fato inegável da ressurreição de Jesus, é o perdão dos nossos pecados. Só Jesus pode perdoar pecados, porque Ele morreu, venceu a morte, pagou o preço pelo pecado e ressuscitou. Então Ele é o único que tem cacife, poder, capacidade para perdoar pecados. Então, quando eu olho para Jesus e o vejo ressuscitado, eu posso ter certeza no meu coração que uma vez confessados ao Senhor, eu tenho o perdão dos meus pecados. E a palavra de Deus vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele quem? Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí a Bíblia pode dizer assim, aquele que encobre os seus pecados, aquele que esconde os seus pecados, aquele que negligencia os seus pecados, jamais prosperará. Mas aquele que olha para Jesus, confessa e deixa, alcançará misericórdia. Por quê? Porque Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Então eu posso ter certeza no meu coração que uma vez confessados, uma vez rendidos, derramados perante o Senhor, os meus pecados estão perdoados. Amém? Só não está perdoado se você não confessar e não deixar. E para confessar e deixar, você precisa admitir que você peca, que você é pecador. Então, se você é pecador, porque a Bíblia diz que confesse os seus pecados a Jesus e Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados, porque Ele ressuscitou e vivo está.
Então esse é o primeiro significado. Quando alguém perguntar para você assim, o que significa Páscoa para você? O que significa a ressurreição de Jesus para você? Então responda assim, significa que eu tenho o perdão dos meus pecados. Em segundo lugar, de acordo com João capítulo 14, João Evangelho capítulo 14, há um segundo significado da Páscoa para a minha vida. João 14 diz o seguinte, do versículos 18 e 19, diz assim, palavras de Jesus, por 3 vezes, durante o seu ministério, por 3 vezes Jesus disse, olha, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, ele vai morrer, ele vai ser sepultado, mas ao 3º dia ele vai ressuscitar. E quando ele ressuscitar, ele vai ser levado de volta aos céus. Isso trouxe tristeza ao coração dos discípulos. E, puxa vida, agora que a gente está tão bem, está acostumado com Jesus, ele diz que vai nos largar aqui e vai embora. Aí Jesus diz o seguinte, versículos 18, ele diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E aí ele diz no versículo 19, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Por quê? Porque eu vivo e vós também vivereis. Segundo o significado da ressurreição de Jesus, todo dia, cada dia da minha vida, da sua vida, é de saber que Cristo está presente conosco. Uma das últimas palavras que Jesus disse depois da sua ressurreição foi simples e direta assim, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não tem jeito disso não ser verdade. Mas por que eu tenho certeza que Ele está comigo? Porque Ele está vivo. Ele está vivo. Se você quiser ir a Jerusalém, se você tiver dinheiro para isso, mande fotos para mim. Vou gostar de ver. Legal, não tem problema não. Porque eu não vou, não tenho como ir. Se você puder ir, tira umas fotos legais e manda, que eu uso inclusive aqui nas ilustrações. Mas eu garanto para você que onde você for lá, onde você passar, na Via Dolorosa, se você no Monte das Oliveiras, que é o percurso normal que tem lá, você vai no Monte das Oliveiras, na Via Dolorosa, em todo lugar que você for, sabe o que aquilo lá é hoje? Apenas história. Você não vai achar nada. Nada. Apenas história. Por quê? Porque não tem nada lá para você achar. Por que não tem? Porque o Senhor desta história está vivo e eterno e aqui, presente conosco. Essa é uma das garantias da ressurreição, a presença dele conosco. Não deixarei vocês, eu estou com vocês o tempo todo o tempo. Se me buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração. Então tenha essa certeza no seu coração. Creia e busque a um Deus que pode estar com você em todo o tempo, em todos os lugares, porque Ele está vivo. Não é memória, não é lembrança, não é foto, é verdade. Jesus está vivo. Esse é o significado segundo da Páscoa de Jesus, da ressurreição de Jesus. E em terceiro lugar, aqui em Evangelho de João, um pouquinho para trás, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim, palavras de Jesus, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, porque eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Terceiro significado da ressurreição de Jesus é que ele garante com isso, não tem jeito de negar, a vida eterna. Ele veio aqui, morreu, sofreu, morreu, foi sepultado, acabou. O que vai fazer? Era isso que estava acontecendo com os discípulos. Puxa vida, tanta promessa que ele falou,
Tantas coisas bonitas que ele disse que ia preparar um reino, e a gente seria estar com ele, João 17, de repente, assim, morreu Jesus. Eu vi ele morrer, eu estava lá. Pensa na esperança que acabou. Mas é tão jóia quando um dos textos que foi lido hoje diz que estavam os discípulos reunidos, e aí Jesus se coloca no meio deles. E uma das palavras que Jesus diz é: paz seja convosco. E aí Jesus conversa com eles, e Tomé, foi um dos textos lidos aqui, daí a música dizer: mestre, eu preciso de um milagre. Tomé precisava demais de um milagre, como tem muita gente que, mesmo dizendo que crê na ressurreição de Jesus, vive por aí exatamente como Tomé. Ou como Pedro, que fugiu, ou como qualquer outro. Mas Jesus não deixa barato. Tomé, não, se eu não botar a mão lá, eu não quero saber, não é ser conversa. Tá bom, se isso é suficiente para que você creia, bota a mão aqui. Pode pôr. Sou eu mesmo. Tomé não teve coragem de colocar. Mas, tecnicamente falando pelo texto, Tomé creu. Ele creu. E ele pôde, então, perceber, gente, realmente o que ele está falando é verdade. E aí, um dos aspectos da ressurreição de Jesus é que 50 dias depois que Jesus ressuscitou, ele foi ao Monte das Oliveiras com seus discípulos e mais pessoas, e na frente deles, diz a Bíblia, João vai dizer, e Atos capítulo 1 vai dizer também, na frente deles o que aconteceu? Jesus foi elevado às alturas. E aí, 2 anjos estavam lá. Imagina, gente, todo mundo aqui olhando assim para cima. E aí, de repente, aparece 2 anjos do lado. E aí, os 2 anjos chegam para aquele monte de gente olhando para cima e dizem assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse Jesus que na frente de vocês foi elevado aos céus, ele vai voltar do mesmo jeito. Sabe por que ele pode voltar? Porque ele ressuscitou. Porque ele ressuscitou. Então, um dos significados da Páscoa, um dos significados da ressurreição de Jesus é que por causa de Jesus nós temos assegurada a vida eterna. Muito em breve, Cristo vai voltar e ele vai buscar a mim e a você que crê em Jesus, a você que celebra Jesus ressuscitado, a você que celebra o Jesus perdoador de pecados, a você que celebra o Jesus que está presente com você, é o Senhor da sua vida. Quem te abençoa é o Pai por causa de Jesus. Não é nenhum outro, gente. Não há nenhum outro nome dado entre os homens, diz a Bíblia, pelo qual importa que sejamos salvos ou sejamos abençoados. É só através de Cristo Jesus. Então, todos aqueles que esperam por Ele, que o amam, que creem nele, que aceitam e recebem a sua ressurreição, Cristo vai voltar. E quando Ele voltar, vivíssimo, mais do que nunca, Ele vai voltar e vai nos receber para estarmos para sempre com o Senhor. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Não precisamos limitar a nossa esperança apenas a esta vida. Não. O nosso Senhor está vivo eternamente. Ele ressuscitou e vivo está para todos os séculos dos séculos. Amém. Portanto, que a ressurreição de Jesus seja a diferença absoluta na minha vida e na sua vida, como na vida dessas crianças que estavam aqui. E sabe, gente, como que esta ressurreição de Jesus, ela atinge a minha, e por como que ela atinge a minha vida e a sua? É por causa da graça de Jesus. Quando Jesus disse lá na cruz, pedindo a Deus por causa dos seus algozes, Jesus disse assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E por causa desta palavra, a ressurreição de Jesus atinge a todos aqueles que creem em Jesus. Esta, gente, é a preciosa graça de Jesus. A graça de Jesus é que faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Então, a ressurreição de Jesus é uma manifestação absoluta de graça soberana, preciosa graça de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer ao Senhor nesse momento. Eu quero pedir a você que pense agora desse ponto de vista da ressurreição.
do significado dela para você. Você já recebeu esta herança da ressurreição de Jesus? Você já abriu seu coração para a preciosa graça de Jesus? Você já recebeu no seu coração absolutamente a certeza de, Senhor, eu creio, eu amo e eu sirvo a um Deus que está vivo, 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 vivo. Porque Ele ressuscitou, e ressuscitou para me dar a vida, para me dar a salvação, para me dar a vida eterna. Está comigo sempre. Esta é a preciosa graça de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos louvar o nome do Senhor por causa disso. Fale com Deus nesse momento. Feche seus olhos, tem um tempinho de oração na presença do Senhor. Agradeça, abra o seu coração para a ressurreição de Jesus na sua vida. Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, tão cego andava, nele via a luz da morte, me salvou. A graça libertou-me assim, o meu temor levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora em que me achou. Liberto estou pra Deus servir, meu Salvador morreu por mim, da fonte eterna beberei, preciosa graça do meu Rei. Liberto estou pra Deus servir, meu Salvador morreu por mim, da fonte eterna beberei, preciosa graça do meu Rei, preciosa graça. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. A missão do Filho do Homem. João 3, 16 ao 19. Diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quando nele crê, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amém? Glória a Deus. Amém. Quero convidar os irmãos agora para a gente cantar juntos uma música que é
um hino à ressurreição, ao amor e à graça de Jesus. A igreja conhece. As crianças já ensaiaram conosco a música agorinha. Então agora a gente vai cantar juntos essa música. E enquanto nós cantamos essa música que fala da missão de Jesus, baseada no texto que foi lido nesse momento, enquanto a gente canta esta música, quem trouxe nesta noite dízimos e ofertas tem a liberdade de depositar na presença do Senhor nesta noite. Oi. Vamos ficar em pé para cantar? Nós vamos cantar juntos com os irmãos aqui. Bonito, hein, gente? Bonito. Glória a Deus pela ressurreição de Jesus. Então a gente canta bonito essa música que todos nós conhecemos. De palmas para Jesus que está vivo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ele vivo está. Os irmãos podem sentar um pouquinho. Graças a Deus por isso. Como é bom a gente saber que Cristo está vivo. Celebramos ao Cristo vivo. A nossa esperança, a nossa alegria, a nossa vida eterna. Estamos chegando ao final do nosso culto nesta noite, com muita alegria mesmo. Muita alegria, coração repleto de satisfação por Jesus, pela presença de Jesus, pela vida eterna em Cristo Jesus. Queremos dar rapidinho uma palavra
lembrando dos nossos avisos da semana. Coloca pra gente, por favor, e nesses avisos aí eu sei que vai faltar um e eu vou dizer aqui, tá? No final lá eu sei que eu deixei de colocar um na tela. Mas os nossos avisos da semana que vai até, eu coloquei até um pouco mais. O primeiro aviso dessa semana é quinta-feira. A semana está mais light essa, hein? Né? Então, quinta-feira, 19h30, culto de estudos bíblicos, nós estamos estudando o livro de Salmos. Alguns salmos, expondo alguns salmos de todo o composto de salmos da Bíblia. Então, quinta-feira, 19h30, tá bom? Depois, na sexta-feira, gente, essa vai ser diferente. Sexta-feira, estamos desafiando toda a igreja, a você que está aqui ouvindo agora, você está desafiado a fazer algo que definitivamente o crente precisa fazer, sem precisar ter um programa na igreja, sem o pastor mandar, que é jejuar e orar. Palavras de Jesus. Mas, enfim, o pastor está colocando aqui, desafiando você para a sexta-feira próxima, o dia todo, como você quiser. Use o dia, a sexta-feira próxima, durante o dia todo. Marque o seu tempo. Faça jejum, ore. Orar por você, orar pela sua igreja, orar pela salvação de vidas. Orar pelo nosso país, pela sua igreja. Tenha aquele tempo de dedicação ao Senhor. Próxima sexta-feira, dia de jejum. E à noite eu estou convidando a toda a igreja, nessa sexta-feira, às 20 horas, para a gente fechar o dia, tá? Você jejuou, você orou durante o dia. Então, à noite, às 20 horas aqui, um culto de 1 hora de duração, 1h30 de duração, nós vamos estar orando juntos aqui na igreja, tá bom? Próxima sexta-feira, no final do dia, de 8 às 8h30, culto de oração aqui na igreja, para toda a igreja, tá bom? Sábado, próximo sábado será aniversário da nossa igreja Manaim, lá em Campestre. Então, no sábado, o pastor Paulo é o preletor lá. E eu quero ir levar ou toda a igreja, ou quanto mais pudermos, menos a Isabela, né? Eu já defini que a Isabela não vai. Vai só o pai, a mãe e o irmão. Aí ela vai ficar, né? Eu vou arrumar umas crianças para ela cuidar enquanto a gente vai para lá. Tá certo? Então, no próximo sábado, lá em Campestre, a nossa igreja, junto com a nossa igreja irmã de lá, celebrando os 25 anos daquela igreja, tá? Então, os irmãos que quiserem ir, eu gostaria que vocês quisessem ir, tá? Os irmãos que quiserem ir, vai falando com a gente ao longo da semana para a gente organizar, para irmos juntos, tá bom? No próximo sábado, lá em Campestre. Domingo, gente, antes dessa aí, que foi onde eu falei que... No próximo domingo, que é dia 16, próximo domingo, 16, está no nosso calendário. Nós teremos a Alvorecer com Cristo, tá? Oração na parte da manhã, a gente vai falar mais durante a semana. Temos oração de manhãzinha, café da manhã e depois a escola bíblica dominical, tá bom? Então, no próximo domingo, nosso momento, e nessa ocasião a gente vai fazer a celebração dos aniversariantes desse período, desde o último café da manhã até agora, tá bom? Então, esse é o que faltou ali a tela, mas está avisado e a gente vai reverberar isso no grupo da igreja, tá bom? E aí, no outro final de semana, com a graça de Deus, estaremos no nosso retiro, primeiro retiro desse período, né, da nossa igreja, de 21 a 23, tá? Então, você já tem aí divulgado, tem o cartaz, tem o link para inscrição, tem os valores. Não deixe de fazer a sua inscrição, meu irmão. Não adianta você virar para o pastor e falar assim, pastor, eu vou. Tá bom, mas eu preciso da sua inscrição lá, porque eu preciso organizar uma série de coisas, eu preciso de seu nome lá, para eu poder fazer isso. Então, entra lá no link, tá bom? Tá no grupo, tá divulgado. Entra lá, faz a sua inscrição para o nosso retiro. Lembrando que o nosso retiro será em conjunto com a igreja Manaim, lá de Itaipu, em Goiânia, tá? Junto com a igreja do pastor Absalão. Serão 2 igrejas participando desse retiro. Esse retiro vai acontecer aqui na Boca da Mata, que é a sede do nosso ministério, né? E ontem a gente foi lá para ver se continua top, continua topíssimo lá, esperando a gente, tá bom? Então não deixa de fazer a sua inscrição
para o nosso retiro. Amém? Eu acho que não rolou, né? Amém? Pensei que vocês não estavam em mais. Então, domingo que vem, não deixe de participar. Sábado que vem, quem for, não deixe de participar, de falar. Quinta-feira, estudo bíblico, tá bom? E não deixe de fazer a inscrição do nosso retiro. Graças a Deus. Com muita alegria, tanta gente bonita. Aqui nessa igreja só tem e só vem gente bonita. Desde o tempo que eu estou aqui, eu nunca vi diferente. E não vai ser hoje, né? E nem outro dia também. Então, eu estou muito grato a Deus por cada pessoa bonita, maravilhosa que está aqui nessa noite. Os nossos convidados das nossas famílias, que vieram celebrar conosco, junto com as crianças, do nosso culto de Páscoa. Deus seja louvado pela sua vida, pela sua presença aqui. Que você tenha recebido essa mensagem do Senhor, essa alegria no coração pela ressurreição de Jesus. E sejam muito bem-vindos nas nossas atividades sempre, tá? Esse pastor que vos fala quer ter o imenso prazer de poder estar perto de você, de poder pastorear você, de poder ser o seu pastor. Se eu tiver essa honra, com certeza, uma alegria imensa no meu coração. Amém. Graças a Deus. Quero convidar aos irmãos, todos, vamos ficar em pé. Oração final. E depois da oração final, nós vamos ter a última música do culto, que é também um hino extraordinário. A letra estará aqui para todo mundo cantar conosco. Será o pós-lúdio do nosso culto. Tá bom? E depois que terminar, se você é feliz, está alegre porque Jesus ressuscitou, então não fecha a cara para ninguém, não, tá? Não olha para a pessoa e faz aquilo. Não, faz uma cara de sorriso, dê um abraço, um cumprimento, pelo menos em 3 pessoas, assim que terminar. Desejo uma semana abençoada, grandiosa na presença de Deus nesta noite, tá bom? Vamos orar, feche seus olhos e após a oração, nós entoaremos o hino final nesta noite. Pai Celestial, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja pela tua bondade, pela tua graça, pela tua bênção. Louvado seja porque podemos cultuar o Senhor mais uma vez em liberdade nessa noite, porque nós somos verdadeiramente livres, porque fomos libertados por Cristo Jesus. Todas as amarras, todas as prisões foram quebradas, porque Cristo venceu o último e maior inimigo, que é a morte. Ele está vivo e com isso nós temos vida e vida em abundância. E temos o privilégio de servir, de adorar, de cantar, de entoar, de representar, de pregar, de comungar com os irmãos. Pai, que alegria é isso. Então nós te louvamos por podermos fazer isso nesta noite, com cada um dos nossos irmãos, irmãs, amigos, convidados, com as nossas crianças. Bendito seja o teu nome. Obrigado por esta dádiva gloriosa do Senhor. Rogamos, ó Pai, que essa semana que começa seja rica, abençoada da graça de Deus na vida de cada pessoa que aqui está nessa noite. Que hajam motivos e motivos e motivos nessa semana para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. Livra, ó Deus, do mal, livra dos perigos. Dá oportunidades de experiências extraordinárias com o Senhor. Que o Senhor seja visível, presente, sensível em cada coração. Assim nós oramos, ó Pai, nesta noite com profunda alegria no coração. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, com cada um de nós. Pai, assim seja hoje, sempre, todo dia, cada dia, até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Vamos cantar? Como emblema de afronta e de dor.
seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Tem a cruz para mim, atrativo sem fim. Ela foi que Jesus me salvou. Se eu sempre amarei esta cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Lá na cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Ela agora provém para mim todo bem, tenho nela real salvação. Se eu sempre amarei esta cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para aqui me buscar, sua glória eu irei receber. Se eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Amém. Deus seja louvado. Deus abençoe a semana dos irmãos grandemente. Vão em paz, na graça e do amor de Jesus. Amém.